alegria. Você sabe que teve uma situação na Bíblia em que estava reconstruindo o templo de Israel. Só que o templo não era igual o primeiro templo, o segundo templo. E o povo que viu o primeiro templo estava triste. E Neemias falou assim: não se entristeçam, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. E eu creio que Deus deseja que você entenda isso nessa noite. Que mesmo no momento da sua tristeza, a alegria do Senhor é a sua força. Aquilo que parecia não ser bom aos teus olhos, Deus já tem algo muito melhor preparado. Por isso creia nisso. Amém? Pai, nós te damos graça nessa noite, nós louvamos o teu nome, Jesus. Está aqui a tua igreja. Eu oro que o Senhor abençoe cada vida, para que o Senhor renove a alegria, a paz, a força dentro de cada um, Jesus. Porque a tua palavra diz que quando nós somos fracos, aí que nós somos fortes. Porque o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza, Pai. Então reveste cada pessoa aqui com a tua força, com a tua paz, com a tua alegria, Pai. Eu oro no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Glória a Deus. Aleluia. Você pode se assentar. Boa noite a todos. A graça e a paz de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós temos uma apresentação aqui hoje, mas antes disso vamos fazer os visitantes, né? Tem alguém aqui que nos visita hoje pela primeira vez? É a primeira vez que você está na Jet Church? Levante sua mão. Olha só, glória a Deus, hein? Primeira vez na igreja, que bênção. Vocês vão receber uma ficha, eu peço que você segure a mão levantada, que o pessoal vai estar entregando uma ficha. Você pode preencher ela ao término do culto. Por que essa ficha? Essa ficha é para você preencher, para que a gente possa conhecer um pouco da sua história, possa entrar em contato com você durante a semana. Nós queremos conhecer você. Amém? Seja muito bem-vindo. Os da casa também se sintam muito bem-vindos, é uma alegria estarmos aqui essa noite. Amém ou não amém? Amém. Alguém não recebeu a ficha? Algum dos visitantes? Aqui na frente, mais alguém? Todos receberam? Amém? Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus, falar um amém? Amém, isso aí. Todos receberam então? Faltou um aqui? O pessoal está pegando lá, já identificou. Glória a Deus. Gostaria de convidar para vir aqui na frente o Benjamin Henrique Goulart Vieira. Ele não pode vir sozinho, porque ele é criança, então pode vir os pais, pode vir os familiares. Vocês podem estar se dirigindo aqui na frente. O Benjamin está aqui? Está aí. Os líderes de clã podem estar subindo aqui em cima também. Apresentar esse príncipe ao Senhor. Glória a Deus. Benjamin Henrique, vocês podem ir. Tudo bem. Está aí a família abençoada. Por que apresentar uma criança no altar do Senhor? A criança, nós cremos, ela não tem o entendimento para se batizar. No tempo oportuno, no momento apropriado, ela vai tomar essa decisão. É por isso que nós consagramos e entregamos ela ao Senhor. Porque a Bíblia diz que tudo que a gente entrega ao Senhor, isso se torna bem-sucedido. É muito sábio da nossa parte nós colocarmos Deus no início da nossa vida. Porque depois, quando está tudo difícil, já está tudo meio avacalhado, a gente quer colocar Deus no fim, e quer que Ele resolva todas as nossas decisões erradas. Mas aqui tem uma decisão sábia, colocando o Senhor no início, colocando Deus à frente, no início da vida dele. E o Senhor vai guiar os passos deles. É isso que nós cremos. Como é o nome do papai? É Lucas. É a mamãe? Jéssica. Vocês podem vir. Vamos consagrar esse príncipe ao Senhor. Os familiares podem estar
com as mãos levantadas, a igreja também, nós vamos estar orando, apresentando esse príncipe ao Senhor. Papai, está aqui o Benjamim, o papai e a mamãe, aqui apresentando ele ao Senhor, Pai. Nós declaramos que ele será a bênção do Senhor, que ele será instrumento do Senhor, usado, Pai, na Tua obra, Jesus. Nós oramos que o Senhor livre ele das más companhias, firma os pés dele na Tua palavra, que ele possa conhecer ao Senhor, que ele possa ter experiência com o Senhor e que ele possa ser uma bênção, Pai, motivo de alegria para os pais, para os familiares. Em nome de Jesus, nós oramos e apresentamos, Papai, o Benjamim em Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Papai, pode dizer, ele é de Jesus? Ele é de Jesus. A mamãe? Ele é de Jesus. Amém, que assim seja, autoridade sobre a vida do Benjamim. Você pode aplaudir ao Senhor? Vocês podem voltar aos seus lugares. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Criança é motivo de alegria, né? Às vezes a Rebeca fala que eu sou uma criança, mas criança é sempre feliz, né? Criança não tem tempo ruim, criança é sempre alegre. Que nós sejamos sempre como a criança, né? Jesus falou que é os que são tais quais, que é o reino dos céus. Glória a Deus. Então vamos para a palavra do Senhor. Quantos aqui querem receber a palavra do Senhor nessa noite? Isso é muito importante. Nós desejar a palavra do Senhor. Porque aí ela pode encontrar um lugar. A palavra do Senhor, a Bíblia diz, Jesus disse, é como o semeador que saiu a semear. Tem solo que não tem raiz, tem solo que as preocupações abafam a palavra, mas tem o solo fértil, que a palavra produz e frutifica. Que nós sejamos esse solo. Amém? Pode projetar Gênesis, capítulo 12, versículo 1. Hoje nós vamos navegar um pouco sobre a vida de Abrão, que depois se tornou Abraão. Abrão que se tornou Abraão. Quantos aqui conhecem Abraão? Você já ouviu falar? Nós vamos entender um pouco de quando Deus chamou ele e algumas coisas que ele enfrentou para se tornar quem ele é hoje, ainda é. E nós somos abençoados por Abraão, é o que a Bíblia diz. Então, Abraão, ele teve uma promessa da parte de Deus. Você tem uma promessa da parte de Deus? Amém ou não amém? E se você não tem, eu vou falar uma aqui agora. Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Você tem o direito de se tornar filho de Deus pela fé no Senhor Jesus. É o que a palavra diz, isso é uma promessa do Senhor. E a promessa do Senhor a Abraão era essa: sai da sua terra, da sua parentela. Vocês estão vivendo na prática, né? E vá para a terra que eu lhe mostrarei. Deus aparece a ele e dá uma direção. Versículo 2. Farei de você uma grande nação e o abençoarei, e o engrandecerei, e o seu nome seja uma bênção. Versículo 3. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoarem. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Serão abençoadas todas as famílias da terra. Então Deus, ele chama Abraão e dá uma direção para ele. Quer sair da onde? Da terra dele e do meio da sua parentela. E ir para a terra que ele iria mostrar. Deus iria mostrar. Então Abraão, ele teria que sair da família dele e depender de Deus. Era isso que ele tinha que fazer. Porque Deus iria mostrar. Deus não mostrou. Deus só deu a direção. E Deus falou que, fazendo isso, ele seria uma bênção. E perante ele seriam benditas todas as nações da terra. Amém? Agora o versículo 4. Partiu, pois, Abraão, porque ainda Deus não tinha mudado o nome dele para Abraão, como o Senhor lhe havia ordenado. E Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Tudo certo, né? Vocês conseguiram identificar
Algum erro? O que foi? Ló. Quem é Ló? Sobrinho de Abraão. Deus mandou levar Ló? Mas Abraão levou Ló? E a gente encara isso sem muitas vezes entender o que levou Deus, o que levou Abraão a levar Ló com ele. Porque olhando assim, a gente fala, cara, era só não ter levado Ló. Mas quando a gente vai ver aqui no capítulo 11, um pouquinho antes desse texto, o motivo que Abraão levou Ló. E muitas vezes na nossa vida é assim. Nós temos a promessa de Deus, nós sabemos o que temos que fazer, mas a gente não consegue fazer, porque existe uma ligação, mas nós precisamos romper com isso. E foi isso que Abraão precisou fazer lá na frente. Isso se tornou um atraso na vida de Abraão. Ló, que era sobrinho dele. Mas é importante nós entender o porquê que Abraão levou Ló. Gênesis 11, um pouquinho antes, o 27. Fique comigo, a palavra hoje é breve, porque é noite de Santa Ceia. Hoje nós lembrarmos daquilo que o Senhor fez por nós. São estas as gerações de Tera. Tera gerou Abraão, Naor e Harã. E Harã gerou Ló. Quem que era pai de Ló? Harã. E quem que era pai de Abrão? Tera. É o que está dizendo. Próximo. Harã morreu na terra de seu nascimento em Ur, dos caldeus, estando Tera, seu pai, ainda vivo. Quem morreu? Harã, que era pai de... Então, Ló perdeu seu pai ainda cedo, porque Harã, o povo hebreu, ele era um povo peregrino, que vagava pela terra. Logo depois desse episódio, a família de Harã se muda de Ur dos caldeus. Mas a Bíblia diz que ali mesmo em Ur, Harã morreu. Então Ló perdeu seu pai ainda novo. Ló ele era órfão de pai. Versículo 29. Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A mulher de Abraão se chamava Sarai. Quem que era a mulher de Abraão? Sarai, que depois se tornou Sara. E a mulher de Naor era Milca, filha de Harã, que foi pai de Milca e de Iscá. Olha só, Sarai era estéril e não tinha filhos. Eu acho linda a Bíblia porque ela é rica em detalhes. E nesse texto, logo antes de Deus dar a promessa de Abraão, ele está dizendo assim, que Abraão casou com Sarai, que não podia ter filhos. E Ló era filho de Harã, que morreu logo cedo. Então, olha o cenário. Abraão, 75 anos, não podia ser pai, porque a sua mulher era estéril. E Ló perdeu seu pai ainda cedo. O que vocês acham que isso significa? Que Ló e Abrão, eles tinham um vínculo emocional. Imagina, o sobrinho sem pai, e o tio não podia ser pai. Então, Ló e Abrão, eles tinham uma conexão emocional. Possivelmente, Ló via em Abrão um pai, e Abraão via em Ló um filho. Porque, desde cedo, Ló perdeu seu pai. Isso permite nós entender um pouco por que Abrão levou Ló. Mas Deus mandou levar Ló? Então Deus é um Deus que não se compadece? Será que Deus ele não viu essa situação? Será que Deus, olhando para isso, falou assim, poxa, leva Ló, né? Mas Deus não mandou levar Ló. E isso não significa que Deus não é amor. Isso significa que às vezes, para nós viver a promessa de Deus, nós vamos ter que tomar decisão difícil. Vai ter que ser assim. Existe uma promessa para mim e para você, amém? Mas vai ter que tomar decisão. Deus impediu Abrão de levar Ló, sim ou não? Mas era para ele levar, sim ou não? Tem decisão que cabe a mim e a você, mesmo que seja difícil, porque seguir a Deus nem sempre vai ser decisões fáceis. Não tem aquele ditado, mar calmo não faz bom marinheiro. É a dificuldade que mostra
aonde o nosso coração está. Não foi pregado aqui quinta passada sobre o teste? O teste revela aonde o nosso coração está. E Abraão levou Ló com ele. Mas Deus mandou não levar. Então tem coisa na nossa vida, tem promessa que o Senhor tem para a nossa vida, que às vezes ainda fica um pouco retida, porque nós precisaríamos ter tomado uma decisão difícil e não tomamos. Mas a pergunta é, ainda há esperança para Abraão, sim ou não? Porque Deus, ele é rico em misericórdia. Deus, ele conhece todas as coisas. Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Deus consegue fazer com que tudo coopere para o nosso bem. Mesmo que às vezes a minha e a sua decisão foi errada. Quem aqui já tomou uma decisão errada? Eu acredito que todos, né? Mas Deus consegue fazer com que essa decisão coopere para o seu bem. Deus é maravilhoso. O amor de Deus é maravilhoso. A misericórdia de Deus é maravilhosa. Porque Abraão desobedeceu. Abraão desobedeceu. Mas Deus ainda tornou ele pai de multidões. E por ele são todas as famílias da terra abençoadas. Outra coisa que nós aprendemos é que Deus, ele não tem problema com o não. Muitas vezes eu e você temos problema com o não, ou com sentimentalismo, mas Deus, quando precisa decidir alguma coisa, Deus, ele não tem problema com isso. Nós precisamos entender isso, que Deus não é bom demais. Deus, ele é bom. Deus, ele é bom, não é bom demais. Quando a gente é bom demais, a gente estraga. Se você pegar uma criança e ser bom demais com a criança, você vai estragar ela. Vai estragar. O sim, ele é bom, mas o não, ele também é bom e é importante para mim e para você. Os mandamentos, 8 deles é não. E Deus não muda se a gente cumprir ou não os mandamentos. O mandamento é para mim e para você. A Bíblia foi escrita para mim e para você. Deus, ele permanece o mesmo de geração em geração. Ele é o mesmo, mas eu e você precisamos da palavra do Senhor. E nós precisamos entender que, quando nós precisamos tomar uma decisão, e Deus deu a direção, nós precisamos fazer, mesmo que isso envolva sentimentos, mesmo que isso envolva não a nossa vontade. Porque Deus, ele não tem problema com o sentimentalismo, não tem problema com o não. O ser humano, muitas vezes, ele é muito sentimental. O problema do sentimento é que ele é muito instável. Por isso que nós precisamos conhecer a palavra do Senhor, por isso que nós precisamos conhecer o Senhor Jesus. Isso alimenta a nossa fé. Nós vivemos pela nossa fé, não pelo que a gente sente. O sentimento, uma hora está assim, outra hora está assim. Mas nós precisamos viver pelo que a gente crê, pelo aquilo que o Senhor falou que nós somos, pela palavra que o Senhor já liberou na nossa vida. Amém? A promessa que Deus tinha era para Abraão e não para Ló. Deus não é que Deus não amava Ló, mas a promessa era para Abraão. Essa promessa que a gente leu era para Abraão. Problema de nós levar coisas na bagagem é que Deus tem algo para você. Para você, não é para a pessoa do teu lado. Deus tem algo específico e único para você. E muitas vezes a gente quer ser bom demais, quer trazer pessoas do nosso lado. Mas a promessa é para você. Então é você que tem que viver a promessa. Deus tem algo para você. Nós precisamos entender que Deus, ele tem algo para mim e para você. Deus tem uma promessa para nós. Amém? Mas nós não podemos levar ligações na bagagem. Nós não podemos levar Ló junto. Por quê? Pergunta, por quê? Porque uma hora vai dar problema. Uma hora Ló vai se tornar um problema. E foi o que aconteceu. Chegou um dado momento, Abraão prosperando,
aumentando sua fazenda e Ló também. Ló estava junto, né? Então, os dois iam crescendo. Ao ponto que a Bíblia diz que chegou um momento em que a terra não comportava, não suportava mais Ló e Abraão juntos. A terra não suportava. Vai ter um momento que Deus vai colocar uma zona de expulsão na tua vida. Vai criar uma situação para que aquilo que você já deveria ter decidido lá atrás aconteça. E foi assim com Abraão. A terra não suportava mais. Os dois tinham muito gado. Os pastores brigavam. Ao ponto que Abraão teve que romper esse laço com Ló. Eu vou pedir para o Jean vir aqui me ajudar. Foi o que aconteceu. Foi bem assim. Eu sou Abraão, você é Ló. Abraão falou para Ló assim: nós precisamos se dividir. Não está mais cabendo, não está mais dando. Então você olha aí, escolhe um lugar e vai. Se você ir para lá, eu vou para o outro lado. Tá bom? Tá bom. Escolhe um lugar aí. Jean foi para cá. Então Abraão foi para cá. Mas olha um ponto interessante. Olha só. Gênesis 13, 14 e 15. Obrigado, Jean. Isso é bom para a gente gravar, memorizar. O Senhor disse a Abraão, depois que quem se separou dele? Ló. Olha o que o Senhor disse a Abraão, depois que Ló se separou dele. Erga os olhos. De onde você está? Para onde? Para o norte, não sei se o norte é para lá, mas agora é. Para o norte, para o sul, para leste e para o oeste. A pergunta que eu faço para você: Abraão não olhou para onde Ló tinha ido? Sim ou não? Até para onde Ló foi já era de Abraão. Só que Abraão não conseguia viver isso porque Ló estava com ele. Foi o que aconteceu. Volta o texto. O Senhor disse a Abraão, depois que Ló se separou dele. Depois que a gente consegue decidir essa decisão que a gente está adiando, a gente entende que o que Deus tinha preparado era muito melhor. Porque Ló escolheu a terra que era mais bonita aos olhos. Mas Deus falou para Abraão que até o que Ló escolheu era dele. Olha o versículo 15. Porque toda essa terra que você está vendo, eu a darei a você e a sua descendência para sempre. Inclusive a parte que Ló tinha escolhido. Porque essa era a promessa de Deus para Abraão. Não era a promessa de Deus para Ló. Era o que Deus tinha prometido para Abraão. Então, nós precisamos aprender a decidir, mesmo que às vezes isso custe alguma coisa para nós. Porque quando a gente decide, Deus ele dá algo novo da parte dele para nós. Nós não conseguimos viver algo diferente, algo novo da parte de Deus, se aquilo que nós precisamos fazer, nós não estamos fazendo. Deus primeiro deu uma direção para Abraão sair. Abraão saiu. Mas não era para levar ninguém, ele levou. Mas depois que ele rompeu, Deus voltou e falou novamente para Abraão. E é assim comigo e com você. Às vezes talvez você nunca ouviu a voz de Deus, talvez você já ouviu muitas vezes a voz de Deus, mas Deus ele sempre nos instiga a fazer algo diferente. Eu nunca pedi para Deus para estar aqui pregando, nunca pedi. Eu tenho 24 anos aqui, vou fazer domingo. Eu não me imaginava estar um dia aqui, mas um dia Deus falou comigo, um dia Deus me encontrou, e Deus foi trabalhando na minha vida, e eu fui obedecendo. Às vezes tomava decisão errada, sim, mas eu fui obedecendo. Hoje eu estou aqui pregando, mesmo muitas vezes me sentindo incapaz, mas eu creio que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza, e eu preciso ser obediente, mesmo que o meu sentimento não seja, eu não sinto que eu tenho que fazer isso, mas você não faz porque você sente, você faz porque Deus falou, e se Deus falou, Ele vai sustentar. Quando Deus dá uma promessa e você anda debaixo dela, Deus sustenta. A Bíblia diz, Salmo 37, já fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo mendigar o pão. Aonde
Deus chamou você para estar, Ele vai te sustentar. Mas aonde você foi, onde que Deus não mandou, você vai ter que prover o recurso. Foi assim com Abraão. A terra não aguentava mais os dois juntos. Era muito gado, que Abraão teve que decidir, romper com aquilo ali, para poder viver a promessa do Senhor para ele, porque não estava dando mais. Era um lugar de briga, os pastores brigavam de tanta coisa que tinham. Vocês não conhecem gente assim, que de tanta coisa que tem, chegou a brigar? Tem gente que não tem, mas tem gente que tem tanto que briga. Era assim, Abraão e Ló. Tanto que tinham misturado, brigavam. Tinha que romper com aquilo ali. Tem coisa que Deus está chamando eu e você hoje para romper. E não é porque Deus é mau, não é porque Deus ele não tem um plano para outra pessoa, mas é aquilo que Ele tem para você. Você precisa viver o que Deus tem para você, e a pessoa do seu lado tem que viver o que Deus tem para ela. Você não consegue viver o que você tem para você e viver o que Deus tem para o outro junto. Não dá, a decisão é individual. A decisão é cada um. Não que nós não precisamos ter laço com pessoas. Nós precisamos congregar como igreja, isso que nós estamos fazendo aqui. Mas tem momentos que nós vamos ter que decidir deixar algumas pessoas de lado. E o deixar de lado não é você não mais se importar, não é você mais não amar, mas tomar uma decisão para algo que Deus está te chamando para fazer. E talvez não seja somente pessoas, talvez sejam lugares que você tenha que decidir. Foi assim com Abraão. Teve que sair da terra dele, da parentela dele, para ele poder viver o que Deus tinha para ele. Você crê que Deus tem coisas grandes ao seu respeito? Glória a Deus. Esteja pronto para tomar a decisão, para viver a promessa do Senhor, porque é assim que vai ser. É assim que vai ser. Nós precisamos ser participantes daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. É uma obra conjunta. Se bem que a parte mais difícil o Senhor faz, né? O Senhor deixa só um pouquinho para nós participar. A parte mais difícil você faz, Deus faz. Ou você acha que derrubar a muralha de Jericó foi Josué que derrubou? Josué foi obediente a Deus, marchou 7 vezes lá, 7 dias, no 7º dia marchou 7 vezes, Deus derrubou as muralhas. Uau, Deus derrubou as muralhas. Mas Josué só marchou. Às vezes é tão simples e você não faz o que Deus ele espera de mim e de você. Porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, buscando se revelar, se manifestar àqueles cujo coração é totalmente dele. Então, às vezes é algo tão simples que a gente precisa fazer para a gente ver maravilhas da parte de Deus, mas ainda Ló está junto, ainda a gente tem essa dificuldade. Mas eu oro que hoje Deus te dê força, sabedoria, autoridade, para você decidir aquilo que você precisa decidir. Eu sei que muitas vezes não é uma palavra que a gente quer ouvir, mas eu não posso ser louco de vir aqui falar algo da minha parte. Eu tenho que falar aquilo que eu sei que Deus ele quer falar com você. Eu creio que Deus ele espera isso de você hoje, uma decisão. Eu creio que eu sou boca do Senhor nessa noite aqui, para mim e para você. Aqui é a palavra do Senhor. Eu sou só um instrumento aqui falando aos corações. E o Senhor vai lhe trazer na memória quem é o Ló, quem sabe a situação que você precisa botar um ponto final, para você poder viver a promessa do Senhor. A promessa era algo ruim para Abraão? Sim ou não? Era uma promessa linda. Mas ele precisava se mover para viver a promessa do Senhor. É assim, a gente precisa se mover. Deus não chama ninguém que está parado, não. Deus só chama a gente em movimento. Eliseu, quando Elias jogou a capa para ele estava arando a terra. Davi, enquanto os irmãos estavam na casa para ser ungido rei, Davi estava cuidando de ovelha. Gideão estava lá no lagar, escondido, porque era tempo de guerra, mas o anjo dele visitou. Escondido ele estava lá malhando trigo.
no lagar de vinho. Deus, ele não chama ninguém que está parado. Deus, ele chama alguém que está em movimento, gente que trabalha, gente que é ativo. Então, por isso, nós precisamos buscar ser essas pessoas, para viver aquilo que o Senhor tem para mim e para você. Amém? Quem quer viver aquilo que o Senhor tem? Glória a Deus. Convido você a se colocar de pé, então. É verdade. Olho nenhum viu, ouvido não ouviu, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Não chegou ao coração do homem. Nunca olho viu, nunca também ouvido ouviu um Deus igual esse, que trabalha em favor dos que nele esperam. Um Deus que trabalha em nosso favor. É algo inimaginável, mas é o amor do Senhor por mim e por você. Amém?